Muito bem. Pessoal, então na última aula, né? Eu sei que foi rápido, que foi bastante conteúdo que foi visto, mas eu volto a lembrá-los que nós temos 4 videoaulas sobre o assunto e também existe um universo de materiais disponíveis para vocês na internet, tá? Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, certo? Vocês podem recorrer a mim, né, pela aula, vocês podem entrar em contato comigo, vocês podem reassistir as videoaulas que estão gravadas e disponibilizadas, tá? Lá no aula, assim como podem procurar outras videoaulas do interesse de vocês, certo? Dos professores que mais lhe agradam. Né? A internet está cheia de bons professores explicando todos os assuntos possíveis, tá? Bom, nós vimos, né, na última aula que a termodinâmica é a área da física, né, que estuda formas de se obter energia, né, formas de se utilizar a energia, e estuda as relações entre calor e trabalho, tá? Então, assim, se vocês forem procurar uma definição seca, vamos dizer assim, no livro de física direta, pode estar escrito dessa forma, que a termodinâmica é a área da física que estuda as relações entre calor e trabalho, tá? Porém, quando a gente se aprofunda no estudo de física, a gente percebe que a termodinâmica é mais abrangente, né? É uma área muito importante da física, ok? Mas vamos aos fatos, né? Vamos àquilo que mais nos interessa hoje, tá bom? Na última aula, então, nós vimos que uma massa gasosa, estado gasoso, ok? Que essa massa gasosa, ela pode receber calor, perder calor, certo? Receber energia térmica, perder energia térmica, ok? Que essa massa gasosa pode, né, aumentando a temperatura, né, ou diminuindo a temperatura, sofrer uma variação de energia interna. A energia interna é a soma das energias de cada partícula que compõe esse gás. Lembre-se que uma massa gasosa é um corpo gasoso, tá? E, sendo assim, é constituído de partículas, de moléculas, de átomos, ok? Essas partículas, elas estão em constante movimento, elas possuem agitação, elas possuem velocidade, elas colidem umas com as outras, elas colidem com as paredes do recipiente, certo? Então, podemos dizer que todas essas energias somadas, né, podem ser simplificadas num termo que conhecemos como energia interna, tá? Se a temperatura aumentar, a variação de energia interna será positiva, a energia interna vai aumentar. Se a temperatura diminuir, a variação de energia interna será negativa, né? E se não houver uma variação de temperatura, certo? Se a temperatura se mantiver constante, a variação de energia interna será nula, ela não existirá, certo? A variação de energia interna de um gás depende de uma variação de temperatura. Também vimos que uma massa gasosa pode se expandir e ser comprimida, certo? Quando um gás sofre expansão, ele realiza um trabalho. Quando um gás sofre uma compressão, né, existe um trabalho realizado sobre ele, tá bom? Expansão é um trabalho positivo do gás, compressão é um trabalho negativo, tá? E aí, gente, nós podemos resumir a primeira lei da termodinâmica como uma consequência do princípio da conservação da energia, tá? Então, aqui nessa expressão, né, nós temos que a variação de energia interna de uma massa gasosa é igual à diferença entre o calor trocado entre o sistema, que é o gás, e a vizinhança, que é o que está ao redor, menos o trabalho que esse gás obteve. Tá? Isso foi visto na última aula, certo? Para, então, exemplificar aquilo que foi visto na última aula, eu acrescentei aqui um exercício,
tá? Um exercício, ele já está resolvido, tá bom? É dito assim, num dado processo termodinâmico, certa massa de gás ideal recebe 240 joules de calor de uma fonte térmica. Então, vamos lá. No processo termodinâmico, certa massa de gás ideal recebe 240 joules de calor de uma fonte térmica. Verifica-se que nesse processo o gás sofre uma expansão, tendo sido realizado um trabalho de 80 joules. Determine a variação de energia interna sofrida pelo gás. Tá? Então, veja bem, ele falou em calor, falou em trabalho, falou em variação de energia interna. Tá? Tudo, então, relacionado com a primeira lei da termodinâmica. Tá bom? O gás recebeu calor. Quanto que ele recebeu? 240 joules. Calor recebido pelo gás, leva um sinal positivo. Quando o calor é cedido, leva um sinal negativo. Tá? Ao receber esse calor, o gás realizou um trabalho, sofreu uma expansão. Expansão é um trabalho positivo. Compressão, né, diminuir o volume, é um trabalho negativo. Aumentar o volume é um trabalho positivo. Quanto vale esse trabalho? 80 joules. O que eu quero encontrar? A variação de energia interna. Certo? Muito bem. Quanto vale a variação de energia interna? Como que a gente pode obter a variação de energia interna? Fazendo a diferença entre o calor trocado e o trabalho obtido pelo gás. A variação de energia interna, então, é calor, 240 joules, mais 240 joules, menos o trabalho, que é mais 80 joules. Ok? Fazendo a subtração, eu vou encontrar mais 160 joules. Então, essa foi a variação de energia interna. Ok? Essa foi a variação de energia interna. Tá? Mais 160 joules. Tá bom? Pessoal, este exemplo aqui tem um exercício muito semelhante no questionário, tá? Muito semelhante. Detalhe, tá bom? Detalhe importante aqui. Eu posso tanto encontrar a variação de energia interna com essa fórmula, ou a quantidade de calor, ou o trabalho. São três variáveis aqui. Na física é assim, às vezes eu tenho uma expressão, essa expressão tem várias variáveis, depois eu vou substituindo os valores. Então, eu tanto posso encontrar a variação de energia interna, como a quantidade de calor trocada, como o trabalho obtido. Tá? Qualquer uma das três variáveis. É só eu substituir o valor que eu tenho, que foi fornecido, no seu lugar correto. Tá bom? Alguma dúvida em relação a esse exercício, a esse exemplo? É fácil, né? Podemos seguir? Bom, pessoal, então seguindo, tá? Nós já tínhamos aqui, então, falado desse slide, né? A gente já tinha avançado um pouco, então aqui retomando, né? A primeira lei da termodinâmica. Já tínhamos falado sobre o conceito de entropia, tá? Sobre o conceito de entropia. Se vocês lembram da última aula, lembre-se que foi dito a vocês que a ordem natural dos processos, dos fenômenos, é partir de um estado de maior organização para um estado de menor organização. Tá? Isso é a ordem natural dos processos que existem na natureza. Tá? É a ordem como as coisas devem acontecer, certo? Então, a entropia é uma medida do grau de desordem. Quanto mais desordenado, quanto menos ordenado estiver um sistema, maior é a entropia. Tá? Maior a entropia. O que a gente sabe? Que, naturalmente, as coisas tendem para um estado mais desordenado. Tá?
Isso é da natureza. Tendem para o estado mais desordenado. Então, existe uma tendência natural de aumento da entropia do universo. Lembre-se que o universo é todas as coisas, tá? É todas as coisas, tá? Então, assim, por mais que às vezes vocês possam imaginar que a entropia está diminuindo, se eu olhar para o todo, tá? Ela está aumentando, certo? Exemplo, alguma pessoa pode dizer, professor, mas se eu pego água líquida e congelo, eu estou dando uma maior ordem para o sistema. Eu estou tornando ele mais ordenado, certo? Mais ordenado. Quer dizer que a entropia está diminuindo? Não, porque para congelar água, tu precisa fazer alguma coisa, ela não congela sozinha. O natural é o gelo derreter e virar água. Mas para a água congelar, certo? Por exemplo, né? Claro que existem processos na natureza, né, temperaturas que fazem isso acontecer naturalmente. Mas antes disso, né, existe uma mudança na temperatura daquela região para que isso possa acontecer. E essa mudança tem seus motivos, ok? Mas vamos pensar dentro de casa. Onde que eu transformo água em gelo? No congelador, no freezer. Eu não consigo fazer isso em cima da mesa. Concorda comigo? O congelador e o freezer vão estar gastando um tipo de energia para transformar água em gelo, tá? Então, se eu olhar para o todo, certo? Mesmo nesse processo que aparentemente a entropia está diminuindo, porque eu estou tornando algo que é mais desordenado em algo mais ordenado, se eu olhar para o todo, a entropia está aumentando. Por exemplo, tá? Um processo natural, extrai o petróleo, refina o petróleo, produz o combustível, produz a gasolina, né? Queima a gasolina no motor do carro, certo? É uma linha contínua, né? Extrai o petróleo, refina, obtém a gasolina, queima a gasolina. Para onde vai a gasolina depois de queimada? Ou seja, desde lá do petróleo, eu tinha uma energia concentrada naquilo. Vamos dizer assim, uma energia potencial naquilo, né? O petróleo pode ser transformado em diversas coisas, inclusive em combustível, como gasolina, né? E eu posso queimar a gasolina no motor, certo? Depois de queimar essa gasolina, eu consigo reaproveitar essa energia? Não consigo mais. Eu tenho que extrair mais petróleo, refinar mais petróleo, eu tenho que produzir a gasolina para queimar a gasolina de novo, certo? Por isso que não é uma coisa que eu consigo retornar lá na frente, pegar aqueles gases, né? Aqueles gases resultantes da combustão da gasolina e transformar de novo em petróleo para seguir esse ciclo. Não, isso não existe, né? Eu tornei algo que era mais ordenado, mais organizado, em uma coisa menos ordenada, menos organizada. Ou seja, a entropia aumentou. Tá? Certo, gente? Estávamos falando de entropia, né? Entropia é uma medida da desordem de um sistema. A ordem tende para a desordem, tá? E aí comentamos sobre o princípio da degradação da energia. Embora sempre ocorra, né, conservação da energia, a energia do universo ela é constante, tá? A energia é constante, a energia do universo ela é constante, tá bom? À medida que o universo evolui, diminui a possibilidade de se conseguir energia útil ou trabalho de um sistema, tá? A energia se degrada, certo? Tem uma pergunta que eu já fiz várias vezes para os alunos que é assim: por que devemos economizar energia? E ela é muito ampla e muito aberta a pergunta. Mas qual que é a resposta para ela? Devemos economizar energia, tá? Porque apesar da energia se conservar, da energia do universo se conservar, a energia se degrada. Ou seja,
Quando a energia vai sendo transformada de uma forma em outra forma, ela vai perdendo a sua utilidade para a realização de trabalho. Certo? Ou seja, a energia de 1 litro de gasolina, ela não vai desaparecer. Mas quando eu queimar a gasolina, eu não vou mais poder utilizar aquela energia, porque eu já utilizei. E aquilo que sobrou, né, vamos dizer assim, da queima do combustível, tá? Fez com que essa energia presente ali num litro. Porque ela não é reutilizável, é isso. Assim, a energia se degrada. O que significa? Tá? Por exemplo, vamos pensar assim, ó. Tu falou em reutilizável, Caroline. Vamos pensar assim, existem baterias recarregáveis? Vamos lá, bem simples. O celular tem, não tem? Todo celular tem uma bateria recarregável. Ela recarrega sozinha? Não, não recarrega sozinha, né? Vamos imaginar o seguinte, né? Uma vez que a energia de alguma coisa é utilizada, ela não pode ser reutilizada. Vamos imaginar dessa forma. Por exemplo, vamos pensar no celular, especificamente no celular, tá? É, eu utilizei o celular até esgotar a bateria. Daquela bateria, eu não consigo mais extrair energia, a não ser que eu ligue a ela um carregador e esse carregador eu ligue na tomada, certo? Porque aí a energia elétrica vai reorganizar internamente aquela bateria, que ela é recarregável, e eu vou poder de novo utilizar o celular, certo? Ok? Por exemplo, olha uma coisa que existe hoje nos carros, em alguns carros. Existe o freio regenerativo. O que significa isso? No Fórmula 1 tem, e alguns carros híbridos também tem. Por exemplo, o motorista pisa no freio e, ao pisar no freio, ele consegue recarregar uma bateria. Essa bateria, por sua vez, consegue, por alguns momentos, empurrar o carro, fazer o carro se movimentar. Entende? A gente pode pensar assim, eu estou reutilizando a energia. Eu não sei se reutilizar é a palavra correta, tá? Por quê? Porque toda vez que tu vai usar de novo uma mesma energia de algum lugar, é porque teve algum agente ali envolvido, um agente externo, vamos dizer assim. Entende? Pensa no celular. Eu só consigo usar o celular, né, com bateria, porque essa bateria é recarregável e toda vez que ela se esgota, eu posso recarregar. Tá? Depois que eu utilizei a energia de uma carga, essa energia utilizada, ela não volta mais, ela foi para algum lugar, entende? Ela foi para algum lugar, ela não se perdeu, ela foi para algum lugar. Exemplo, o celular aquece? Aquece. Então, parte da energia da bateria foi convertida em aquecimento. O celular emite luz? Sim. Parte da energia da bateria foi transformada em luz. O celular emite som? Sim. Parte da energia da bateria foi transformada em som. Tá? Só que essa energia ela vai se dissipando, certo? É assim que funcionam as coisas, tá? Vocês podem fazer esse exercício mentalmente, que vocês vão encontrar vários exemplos dessas situações, ok? Dando sequência, tá? Para a gente aproveitar e falta meia hora, tá bom? Ó, as transformações naturais sempre levam ao aumento na entropia do universo, tá bom? Isso tem que ficar bem claro. Tá? Bom, segunda lei da termodinâmica, já vimos isso também. A segunda lei fala, né, que é uma consequência da entropia, vamos dizer assim, fala que o calor é uma energia em trânsito, né, que se propaga espontaneamente de corpos com maior temperatura para corpos com menor temperatura.
Corpos com maior temperatura, tá? Como aqui, por exemplo, ó, um corpo com maior temperatura e um corpo com menor temperatura, nós podemos dizer que esses dois corpos formam um sistema, tá? Existem dois corpos aqui, corpo A e corpo B, eles formam um sistema de corpos. Como há uma clara diferença de temperatura entre eles, podemos dizer que isso é um sistema mais organizado, tá? É um sistema mais organizado, ok? O processo espontâneo é o calor se propagar do corpo mais quente para o mais frio, então aqui no caso do corpo A para o corpo B, e aí esse novo sistema, formado também pelos corpos A e B, né, terá uma menor organização, uma maior desordem. Não há mais uma separação de temperatura entre eles, uma diferença de temperatura entre eles, ok? Isso é um processo natural, tá? Então, a segunda lei é uma consequência, né, do processo, da definição de calor, tá bom? Ó, o calor não se propaga de forma espontânea de um corpo de menor temperatura para outro que esteja em uma temperatura mais alta, tá? E é impossível construir em ciclos, tá? Né? Uma máquina, né? Cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho, tá? Veja bem, toda vez, né, que houver um trabalho, certo? Houver um trabalho, vai ter uma dissipação de energia, uma diminuição da energia daquela máquina, né? Porque senão, imagina assim, ó, imagina que fosse possível, né, eu construir uma máquina e a máquina vai operar em ciclos, né? Em ciclos. Que retirasse calor de uma fonte e convertesse integralmente em trabalho, tá? Uma máquina de rendimento 100%, tá bom? Eu poderia montar algum esquema que produzisse uma máquina perpétua, uma máquina que se retroalimentaria, tá? Uma máquina que aí sim, né, teria um ciclo infinito. Isso não existe. A gente sabe que para uma máquina funcionar, ela vai consumir energia, ela vai gastar energia. Eu só vou conseguir aproveitar parte dessa energia. O restante vai ser dissipado em algum momento. Vai se transformar em luz, em som, em aquecimento, né? Em algum momento, essa energia que foi fornecida para a máquina vai se transformar em outras formas de energia que não são interessantes para aquilo que eu efetivamente quero, certo? Por exemplo, um carro a gasolina, ou um carro a etanol, ou um caminhão a diesel, né? Eles utilizam um combustível. O rendimento desses motores é de 100%? Nunca, bem longe disso, muito longe disso. Só para vocês terem uma noção de como as coisas evoluem, né? Se vocês perguntarem para os pais de vocês, para os avós de vocês, né? Nos anos 80 e nos anos 90, era muito comum se ouvir falar assim, ah, esse carro tem motor 1.6, esse carro tem motor 1.8, esse carro tem motor 2.0, tá? Isso significa, esses números, né? 1.6 litro, 1.8 litro, 2.0 litros. Litros é a mistura de ar e combustível que fica dentro do motor. Ou seja, o quanto ele queima de combustível e ar, né? Porque é uma mistura, o que ele queima é combustível e ar dentro do motor. Hoje se fala em carro 1.0, 1.3, 1.5, 1.4, ou seja, os motores diminuíram. E os carros hoje são mais potentes e mais velozes do que os carros no passado, né? Como que isso é possível? A tecnologia evoluiu, os motores evoluíram, as coisas evoluíram.
Os carros se tornaram mais eficientes. Aí que está a charada, certo? Os carros se tornaram mais eficientes. Então, assim, hoje, do que é consumido de combustível em um carro, ele consegue aproveitar mais em trabalho, que é movimentar o carro, certo? Antigamente, eu precisava de mais combustível para fazer esse trabalho, tá? Às vezes a pessoa pensa assim, ah, aquele carro lá, um Opalão, por exemplo, ou um Maverick, né? O pessoal aí, não sei se sabe, se conhece esses carros mais antigos, né? Ah, motor V8, né? O motor do Opalão 4.0, consumiu um monte de combustível e hoje andam menos, né, do que os carros atuais, tá? Por quê? Porque as coisas evoluem, né, à medida de tornar as coisas mais eficientes, ou seja, elas utilizam melhor a energia que recebem, tá? Bom, para a gente, então, continuar, tá? A revisão aqui dessa segunda parte, e aí entrar nas máquinas térmicas, tá? Nos processos irreversíveis, espontâneos, a entropia aumenta, maior desordem, tá? E a energia se torna menos disponível, mais degradada, tá? Certo? Nos processos espontâneos, ok? Tudo que é natural é espontâneo, tá? Que ocorre naturalmente, tá? A primeira lei da termodinâmica diz que a energia do universo é constante, se conserva. E a segunda lei fala que a entropia do universo está sempre aumentando. Ou seja, a todo momento os processos espontâneos fazem com que, né, os sistemas partam de uma maior ordem para uma maior desordem. Tá? Ok? E aí, gente, nós vamos entrar especificamente nas máquinas térmicas, tá bom? Eu vou salvar esses slides, tá, em PDF, e vou postar para vocês hoje ainda, tá bom? Então, claro que vocês têm isso também nas videoaulas, tá? Mas é que eu botei 3 exercícios resolvidos aqui, nesses slides, tá? Então, vocês podem baixar depois. Então, nós temos o seguinte, né? Temos como exemplos de máquinas térmicas, ó, locomotiva a vapor, né? Alguns livros de história, quando eles tratam da Revolução Industrial, geralmente eles colocam uma locomotiva a vapor, tá? Para representar o momento histórico, certo? A locomotiva a vapor foi o primeiro veículo, né, de grande porte, de passageiros e de carga, né, que tornou as distâncias mais curtas. Imagina que tu usava tração animal, né, boi, cavalo, né, tu usava sempre a tração animal. De repente, tu começou a utilizar uma máquina para se deslocar entre distâncias consideráveis e para carregar também, né, coisas de um lugar para outro, certo? Porém, ainda hoje utilizamos máquinas a vapor, mas não como locomotivas. Por exemplo, vocês devem saber que atualmente a energia elétrica está mais cara. Por que a energia elétrica está mais cara? Porque faz aproximadamente 7 anos que chove no Brasil menos do que deveria chover. Tá? Então, nós estamos enfrentando, nos últimos 7 anos, um período de poucas chuvas. Tá? Não está chovendo como deveria chover. Nós sabemos que grande parte da energia elétrica brasileira, ou da matriz elétrica brasileira, vem de hidrelétricas, né? Vem de barragens, que acumulam a água e, com o deslocamento da água, geram eletricidade. Porém, quando nós não temos as hidrelétricas à disposição, a energia das hidrelétricas, ou, melhor, a capacidade das hidrelétricas diminui em produzir energia, a gente ativa as usinas termoelétricas, né, ou termoelétricas, tá bom? O
que aqui nós temos uma foto representando, ó, uma usina termoelétrica. O que ela faz, essa usina? Tá? Ela também é uma máquina térmica, porque ela queima o combustível, pode ser o carvão mineral, pode ser lenha, pode ser um produto de biomassa, como casca de alguma coisa. Enfim, queima-se alguma coisa, essa queima gera o calor, esse calor ferve a água, essa água, ao ferver, ao entrar em ebulição, forma o vapor, esse vapor se desloca até uma turbina, movimenta a turbina, né? Essa turbina movimenta um gerador e o gerador, por sua vez, gera eletricidade, tá? Então, por exemplo, quem já foi a Porto Alegre já viu, provavelmente, em algum momento, a usina do gasômetro, né? Ou já viu por foto, ou já ouviu falar na usina do gasômetro. Antigamente, a maior parte das cidades, né, no passado, que tinham rede elétrica, né? Essa rede elétrica era abastecida por usinas termoelétricas, tá? Bom, todo dia, né, a gente consegue visualizar ou utilizar veículos, né, de motores a combustão interna, tá bom? Então, todo motor a combustão interna também é uma máquina térmica, tá? A diferença é que a queima ocorre dentro da região que vai sofrer o movimento. Não é como, por exemplo, uma locomotiva que tem uma caldeira que aquece a água, que forma o vapor, e o vapor chega até o pistão, que vai ser empurrado e gerar um movimento, né? No veículo de combustão interna, toda essa reação ocorre dentro do próprio motor, dentro da câmara de combustão, tá? Então, aqui nós temos um motor de um Fusca, aqui temos dentro do motor uma câmara de combustão, caminhões aqui, né? Eu tenho 2 caminhões, tem outros carros aqui, né? Caminhões a diesel também tem uma câmara de combustão, carros a gasolina, carros a etanol, carros a gás natural, todos eles têm uma câmara de combustão. São motores de combustão interna, também são máquinas térmicas, tá? E também temos as máquinas refrigeradoras, que aí, comumente conhecidas por nós como, né, geladeiras, freezers, ar-condicionados, né? Na verdade, condicionadores de ar, é o correto, né? Condicionadores de ar, tá? Que aí fazem, né, com que uma certa região, um certo ambiente, pode ser uma sala, né, pode ser um quarto, torne-se mais frio, ou o interior da geladeira, o interior do freezer, né, torne-se mais frio, retirando energia dessa região interna e colocando para fora, né? O ar-condicionado pega e resfria o ar interno de uma residência, tirando energia desse ar interno e colocando para fora, para o lado externo. É por isso que quando tu passa atrás de uma dessas unidades aqui, de ar-condicionado, no lado de fora da casa, tu sente um vento quente vindo delas quando a gente está utilizando o ar para refrigerar, tá? Assim como atrás da geladeira esquenta, né? Nós não devemos secar roupa atrás da geladeira, tá bom? Eu sei que muitos de vocês fizeram isso agora nesses dias de umidade, tá? Não se deve fazer isso, tá bom? Continuando. Tomando, né? Os fenômenos da natureza são irreversíveis, obedecendo o sentido do sistema mais ordenado para o menos ordenado. A energia útil disponível para a realização de um trabalho tende sempre a diminuir, né? O calor não passa de forma espontânea de um corpo de menor temperatura para outro que esteja em temperatura mais alta, e é impossível construir uma máquina térmica que, ao operar em ciclos, transforme integralmente todo o calor em trabalho. Tá? Então, aqui é um resumo do que foi visto até agora. O que é uma transformação cíclica? Tá? Uma transformação cíclica é aquela que começa em um ponto, sofre diversas transformações e volta para esse mesmo ponto. Professor, não entendi direito. Dentro de um motor a combustão, tá? Durante o funcionamento dele,
ocorre uma transformação cíclica. Tá? Dentro de um sistema de refrigeração, de um ar-condicionado, de uma geladeira, de um refrigerador, de um freezer, ocorre uma transformação cíclica também. Tá? Ou seja, existe um ponto de partida, a substância que ali está realizando o trabalho vai sofrer diversas transformações, tá bom? Mas vai voltar para um estado inicial, para começar a realizar um outro ciclo. E assim ela vai realizando ciclos e ciclos, sucessivamente. Tá? O que é importante a gente lembrar? Que ao realizar um ciclo, a temperatura final é igual ao estado inicial, certo? Então, olhando só para o ponto A, ou só para o ponto B, ou só para o ponto C, ou só para o ponto D, né? Várias vezes a substância vai passar por esses pontos, né? Então, ao completar um ciclo, todas as variáveis são iguais naquele ponto, tá? Se eu olhar só para o ponto A, sempre que retornar para o ponto A, as variáveis são iguais. Então, é a mesma temperatura, é o mesmo volume, é a mesma pressão, certo? Então, a gente pode dizer que não há variação de temperatura ao final de um ciclo, certo? Ao final de um ciclo não há variação de temperatura. Em relação a isso, então, a variação de energia interna é igual a zero ao final de um ciclo, tá bom? E isso nos leva a crer que todo o calor trocado se transformou em trabalho ao final de um ciclo, tá? Existem dois tipos de ciclo, sentido horário e sentido anti-horário, tá? Sempre comparando ele em relação ao gráfico, né? Aqui é um gráfico pressão versus volume, tá bom? Que é o gráfico mais utilizado nesse assunto, tá? No ciclo de sentido horário, o trabalho é positivo, tá? Isso indica que é uma máquina térmica, certo? É uma máquina onde nós vamos obter um trabalho positivo, tá bom? Se o ciclo for de sentido anti-horário, é uma máquina refrigeradora, tá? E o trabalho é negativo nesse caso, tá bom? Então, bem simples. É um motor térmico, máquina térmica. É uma máquina refrigeradora, tá? Bom, trabalho negativo. Motor térmico, máquina térmica, trabalho positivo, tá bom? O esquema da máquina térmica é esse, tá? Ó, a máquina térmica opera em ciclos, retirando o calor de uma fonte quente, que nós representamos por Q1. Q1 é o calor fornecido pela fonte quente, ok? Parte desse calor vira trabalho, ok? Representado pela letra grega tal, que é um T dobradinho, tá? E o restante que não foi aproveitado em trabalho vai para a fonte fria, que é chamada de Q2. Vamos lá. Q1, calor fornecido pela fonte quente. Tal, trabalho realizado pela máquina, tá? Q2, calor rejeitado para a fonte fria. Quantidade de calor rejeitado para a fonte fria, tá bom? Essa máquina, então, vai sempre operar em ciclos, retirando o calor da fonte quente, Q1, né? Realizando um trabalho, e o resto rejeitando para a fonte fria, tá? Como que eu calculo o trabalho? Muito simples. Trabalho é a diferença entre a quantidade de calor retirada, ou melhor, fornecida pela fonte quente, menos a quantidade de calor que foi rejeitada para a fonte fria. É uma diferença. Tudo aqui é energia, tudo aqui é medida em joules. Tá? Podem existir outras variáveis, né, como caloria, por exemplo, mas, né, o correto é tudo estar em joule, tá bom? Como nenhuma máquina tem rendimento de 100%, é impossível nós
podemos calcular um rendimento, que pode ser de 10%, 20%, 50%, 90%, 99%, mas 100 é impossível. 100% é impossível, tá? Na realidade, se a gente for olhar o rendimento das máquinas térmicas, é tudo ali na faixa de 20%, 30%, não passa disso, tá? Então vamos lá. N, esse N grego, né? Ele é com a perninha puxada, assim, representa rendimento, ok? Representa rendimento. Como que eu posso calcular o rendimento? Dividindo o trabalho obtido pela quantidade de calor fornecida pela fonte quente, Q1. Ou ainda, o rendimento, ele pode ser dado por 1 menos a razão, a divisão entre o calor rejeitado para a fonte fria sobre o calor fornecido pela fonte quente. Professor, tem um exemplo para a gente entender melhor? Tem um exemplo sim, tá? Aqui é só uma imagem de uma máquina térmica, quer dizer, de uma termoelétrica, né? A máquina térmica estaria aqui, ó, nesse processo, ó. Caldeira, né? Caldeira, turbina e condensador, né? Então, assim, a caldeira seria a fonte quente, a caldeira seria a fonte quente, tá? A caldeira seria a fonte quente. A turbina que seria, né, aonde eu obteria o trabalho, certo? E o condensador seria, então, a fonte fria, né? A fonte fria, tá? Certo, gente? Então, vamos lá para o exercício 2, tá? Preste atenção que é muito simples. E tem um semelhante a este lá no questionário. Diz assim: se uma máquina térmica retira por ciclo 500 joules de calor de uma fonte quente e rejeita 400 joules para a fonte fria, qual o trabalho útil por ciclo e qual o seu rendimento? Muito simples. Foi dado, na verdade, aqui, né, a quantidade de calor fornecida, né, pela fonte quente, 500 joules. A fonte quente sempre terá o maior valor, tá? A fonte quente, que é o Q1, a quantidade de calor da fonte quente, Q1, sempre será maior que a quantidade de calor da fonte fria, Q2. Então, 500 joules é o calor fornecido pela fonte quente e 400 joules é a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Queremos saber quanto vale o trabalho e qual é o rendimento. Tá? Bom, como é que funciona então? Trabalho é Q1 menos Q2. Quantidade de calor fornecida pela fonte quente menos a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Q1 vale 500, Q2 vale 400. Então, o trabalho é igual a 100. 100 joules, apenas isso. É a diferença entre as quantidades de calor da fonte fria e da fonte quente. Tá? Como que eu calculo o rendimento dessa máquina? O rendimento dessa máquina é determinado por essa razão. Uma das fórmulas é essa razão. Trabalho sobre quantidade de calor fornecida pela fonte quente. Tá? Qual foi o trabalho obtido? 100. Qual foi a quantidade de calor fornecida pela fonte quente? 500. Rendimento é igual a 100 dividido por 500. Isso vai dar 0,2. Só que esse 0,2 está na forma decimal. A resposta de um rendimento quase sempre é dada em porcentagem. Tá? 1 significa 100%. 0,2
tá? 0,2, se tu quer saber quanto vale em porcentagem, tu tem que multiplicar por 100, tá bom? 0,2 vezes 100 vai dar 20%, tá bom? E tá pronto o exercício, é isso aí. Tá? Calculamos o trabalho e calculamos o rendimento. Para nós finalizarmos, então, o conteúdo, tá? Para que vocês possam finalizar também o questionário, né? Obter as notas e entrar em férias até a segunda etapa. Existe um rendimento máximo para uma máquina térmica? Existe, que não é 100%. Mas existe um modelo que é o máximo de rendimento que podemos obter com aquela máquina, que é o ciclo de Carnot. Existem diversos ciclos para uma máquina térmica, mas o ciclo que dá, hipoteticamente, né, na teoria, o maior rendimento possível entre as duas temperaturas em que essa máquina opera, a temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria, o maior rendimento possível é quando a máquina executa um ciclo de Carnot. Tá? Se a máquina estiver operando segundo o ciclo de Carnot, ela tem o maior rendimento possível dela. Né? Essa máquina ela vai funcionar da seguinte forma. Ó, essas duas linhas em azul representam duas transformações isotérmicas. Tá? Duas isotérmicas. Tá? E as transformações que ligam essas duas linhas azuis, né, de B para C e de D para A, são duas transformações adiabáticas, que comentamos na última aula. Tá? Então, ó, de A para B é uma expansão isotérmica. Como é que eu sei que é expansão? Expansão, porque eu vejo aqui o sentido da seta e eu vejo que o volume está aumentando. Tá? De B para C é uma expansão adiabática, porque eu também observo que o volume está aumentando. De C para D é uma compressão isotérmica, porque é uma compressão, eu estou vendo que o volume está diminuindo, em cima dessa linha, que é uma linha isotérmica. E de D para A é uma compressão também, porque eu vejo que o volume diminuiu, tá bom? Uma compressão adiabática novamente, tá? Então, o ciclo de Carnot consiste de duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas, né? Duas transformações em que a temperatura vai se manter constante e duas transformações onde não ocorre trocas de calor, certo? Não ocorrem trocas de calor, tá? Então, o ciclo de Carnot é constituído dessas quatro transformações. Duas isotérmicas, onde não há variação de temperatura, e duas adiabáticas, onde não há trocas de calor. Ok? Como que eu calculo o rendimento máximo? Tá? O rendimento máximo de uma máquina térmica é calculado segundo o ciclo de Carnot. E aí eu utilizo essa expressão aqui, ó, N de rendimento, né, máximo, é igual a 1, que é da fórmula, menos a razão entre as duas temperaturas. A temperatura de cima é T2, temperatura da fonte fria, e a temperatura de baixo é T1, temperatura da fonte quente. Tá? A sequência, então, para terminarmos, agora sim, terminando de verdade, o motor térmico funciona segundo o ciclo de Carnot. A temperatura da fonte quente é 127 graus Celsius e a temperatura da fonte fria é 27 graus Celsius. Em cada ciclo, o motor recebe 200 joules da fonte quente. Determine o rendimento do motor, o trabalho útil obtido e a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria em cada ciclo. Tá? Pessoal, eu espero, tá, que vocês permaneçam até o final da aula, tá bom? Falta só esse exercício 3, tá? Depois eu faço a chamada.
porque eu quero explicar direitinho esse exemplo para vocês, porque tem um desses lá no questionário, tá? Ele tá praticamente igual. Tem algumas coisas diferentes, tá bom? Mas quem prestar atenção nesse, usar esse como modelo, pode resolver o que está no questionário com tranquilidade. Vamos lá, vamos para a solução. Como que eu resolvo esse problema? Primeiro, a temperatura não pode estar na escala Celsius. Por uma questão matemática, a escala Celsius tem 0. Tem 0 graus Celsius. Eu não posso ter 0 multiplicando, 0 dividindo, porque isso vai atrapalhar o meu cálculo. Se eu multiplico algo por 0, né? Se eu pegar 1 milhão e multiplicar por 0, o resultado é 0. Certo? Então, eu não posso utilizar a escala Celsius por isso. Então, tá? A escala que iremos utilizar nos exercícios de termodinâmica é a escala Kelvin, né? Por quê? Porque o 0 absoluto na escala Kelvin, ele é impossível de ser alcançado. Então, todos os valores reais de temperatura na escala Kelvin são positivos, tá? Então, temperatura da fonte quente, 127 graus Celsius, mais 273, e isso é igual a 400 Kelvin, certo? Temperatura da fonte fria, tá? 27 graus Celsius, mais 273, isso é igual a 300 kelvins. Então, convertendo as temperaturas de Celsius para Kelvin, eu tenho 400 kelvins para a fonte quente e 300 kelvins para a fonte fria. Determinando o rendimento máximo. Rendimento máximo é com o ciclo de Carnot. Rendimento máximo é igual a 1 menos T2 sobre T1. T2 é a fonte quente, T2 é a fonte fria, T2 é a fonte quente. Isso é igual a 1 menos T2 vale 300, T1 vale 400. Divide 300 por 400, tu vai encontrar 0,75. Então, 1 menos 0,75, isso é igual a 0,25. 0,25 em porcentagem significa 25%. Tá? Multiplica por 100 vai chegar em 25%. Então, para esta máquina que opera entre 127 e 27 graus Celsius, o máximo rendimento possível é de 25%. Isso é o máximo, tá? Dando sequência, para calcular o trabalho e a quantidade rejeitada para a fonte fria, quando eu tenho o rendimento, né, que nesse caso aqui é 0,25, tá? Eu posso calcular o trabalho, eu posso calcular o trabalho por essa expressão. N, rendimento, é igual a trabalho sobre o calor fornecido pela fonte quente. Substituindo, 0,25 vai no lugar do N, que é o rendimento, e o Q1, que é o calor fornecido pela fonte quente, é igual a 2.000. Matematicamente, pessoal, a minha incógnita é o trabalho. Ele é o X da questão. Então, o 2.000 que está dividindo esse lado da igualdade, tem que passar para o outro multiplicando. 0,25 vezes 2.000, tá? Isso será igual a 500 joules. Esse foi o trabalho. Ok? Agora que eu tenho o trabalho, eu posso encontrar a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Trabalho é igual à quantidade de calor fornecida pela fonte quente menos o calor rejeitado para a fonte fria. Substituindo, no lugar do trabalho, do tal, vai o 500, que é o valor que eu encontrei. No lugar do Q1, que é o calor fornecido pela fonte quente, vai o 2.000. Que eu quero encontrar o Q2, que é a quantidade de calor rejeitada pela fonte fria.
Ok? Bom, como eu quero encontrar o Q2, ó, o Q2 aqui é matemática, né, gente? É uma resolução de equação, né? O Q2, ele é negativo nesse lado da igualdade, eu passo para o outro lado, ele fica positivo. E esse 500 que está aqui, positivo, passa para o outro, fica negativo. 2.000 menos 500, 1.500 joules. Esse é o calor rejeitado para a fonte fria. Tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido alguma coisa. Eu tenho ajudado, tá? A aula de hoje a terminar a última avaliação, a avaliação sobre termodinâmica, ok? Tá? A avaliação está disponível até amanhã à noite, 23 horas e 59 minutos. Eu estou atento ao e-aula, então quando vocês quiserem mandar uma mensagem direta para mim, mandem, porque eu abro com frequência o e-aula, eu vejo ali se tem algum aluno que queira falar comigo. Outra coisa, tá? Quem quiser amanhã um horário de atendimento, tá bom? Lembre-se que nosso horário de atendimento é amanhã, né? Pela manhã. Avisem pela aula, ó, professor, eu quero tirar alguma dúvida contigo amanhã no horário de atendimento, que eu abro a sala para quem estiver interessado, tá bom? Ok? Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram comentar agora, tá? Eu vou colocar aqui a chamada, tá, pessoal? E aí, vocês coloquem o número da turma, tá bom? Então, pessoal, obrigado, Micael. Bom final de semana a todos e a todas, tá? Pessoal, quem não tem dúvida, quem se dá por satisfeito com a aula de hoje, está dispensado, né? Basta colocar ali o número da turma na chamada, tá? Lembre-se de avisar os colegas das avaliações até amanhã, ok? Tem avaliação em aberto até amanhã. A partir de sábado eu começo a fechar as notas de vocês e postar no Q Acadêmico, ok? Os alunos que porventura ficarem em reavaliação, ela acontecerá entre 5 e 9 de julho, tá bom? 5 e 9 de julho, tá? Obrigado, gente, obrigado pela paciência de vocês, pela atenção. Eu sei que não é fácil, né? Não é fácil. Eu me preocupo com o conteúdo que vocês têm num programa de ensino, né? Todos vocês aí provavelmente vão querer fazer um PAV, fazer um Enem. Então, assim, eu procuro realmente trabalhar o máximo de conteúdo que eu consigo, por mais que às vezes seja, né, bastante conteúdo, tá? Mas eu acho que no final vai valer a pena. Tá bom? Ok? Então é isso, gente, tá? Não esqueçam de responder a chamada, tá? Estão dispensados. Obrigado, Gabriele. Obrigado. Tá? Obrigado a todos aí que se manifestaram. Estaremos juntos novamente, né? Lá em novembro. Última semana de outubro e as 3 primeiras semanas de novembro, tá? Nossa disciplina faz parte do 4º mês, né? De cada etapa de cada semestre, tá bom? Ok? Então, fica aí como último recado, então, meu agradecimento, tá? A todas e todos que participaram dos encontros síncronos, que se manifestaram de alguma forma, que interagiram de alguma forma. Em breve, nos veremos novamente, tá?
Um abraço a todos e a todas. Tchau.